Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente falar sobre a entrevista da mandatária do Palmeiras, Leila Pereira, praticamente assumindo o Botafogo alugou mesmo um triplex na cabeça da Leila Pereira e simplesmente mudou o percurso da mandatária alviverde no que diz respeito a investimento e negociações em 2025. Ela vai ceder uma entrevista hoje falando sobre também a afirmativa do CEO do Botafogo, Tairo Arruda, que disse que os clubes mentem quanto a valores de patrocínio e ela concordou, né? Devido à cláusula de confidencialidade, ela falou, realmente alguns clubes mentem, mas eu não minto. Ela também não dá ponto sem nó. A gente vai falar sobre essas declarações da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, mas depois do seu like. Já deixou o like nesse vídeo? A gente agradece demais a sua moral e, é claro, a sua inscrição. Inscreva-se aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. A gente fala muito de futebol brasileiro, sem enrolação, sem mimimi, direto ao assunto, e a gente vai falar das declarações da Leila Pereira, que admitiu o sucesso do Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, e fez com que a sua política de reforços mudasse, porque a previsão, inclusive o próprio Abel Ferreira vai falar isso, era de que o Palmeiras investisse pouco em 2025, priorizando mais atletas vindos da base. O 2024 do Palmeiras, especialmente o do rival, fez com que ela mudasse a sua postura. O Palmeiras já gastou aí 30 milhões de euros nessa janela de início de ano, né? Cerca aí de 188 milhões de reais, com o Facundo Torres do Orlando City, o Paulinho do Atlético Mineiro, e está tentando a contratação caríssima do Andreas Pereira do Fulham, né? E aí eu vou abrir aspas para a mandatária alviverde. Tenho que dar parabéns para o Botafogo pelo brilhante campeonato que eles fizeram no ano passado. E vou falar com vocês uma coisa interessante. Como eu falo, às vezes o sucesso te ofusca a visão, falando do sucesso do Palmeiras, né? O Botafogo em 2023, quando aconteceu tudo aquilo que aconteceu com eles, você vê que eles ressurgiram. E esse ano é a mesma coisa com o Palmeiras, por isso que eu acho importante ter vários clubes fortes, porque os clubes fortes incentivam os outros a se fortalecerem também. Interessante essa fala da mandatária do Palmeiras, né? Assumindo que o sucesso do rival Botafogo fez com que ela mudasse a postura. A cobrança estava grande, a torcida pegando no pé, e essa história de contar com atletas da base não colou por muito tempo, né? Ela botou aqui, inclusive, rebatendo essa história de que o Palmeiras quer que os outros fiquem na penúria e o Palmeiras forte sozinho. Então ela botou aqui, essa história de que eu quero que os clubes fiquem na penúria para eu estar sempre em cima, não. Todos os clubes têm que estar fortes, porque o campeonato fica muito melhor. É muito melhor para vocês, da imprensa, né, profissionais, é muito melhor para nós, dirigentes, para os atletas, fica mais competitivo. E eu vou te falar, 2024 que fez eu mudar a minha cabeça, né? Para quem tinha dúvidas, está aí, né? O Botafogo alugando um triplex na cabeça da Leila Pereira. E aí muito se pergunta, né? Muitos palmeirenses acompanhando aqui o Dois Toques, para que a Leila falou do Botafogo? Ela foi perguntada sobre a frase do Tairo Arruda de que os clubes mentem nos valores dos patrocínios, né? E o Palmeiras, por exemplo, apresentou nessa segunda-feira o acordo com a Sporting Bet, que vai pagar aí 100 milhões fixos por ano. E ela disse o seguinte, né, respondendo a esse jornalista: eu nunca menti, mas eu concordo com o Tairo Arruda. Quando eu era patrocinadora, falei claramente o valor do meu patrocínio e mostrei o valor. Como existem essas cláusulas de confidencialidade, então o clube fala o que quer. Mas eu concordo com ele. Aliás, eu questionei isso lá atrás, já tinha falado isso. Pedi para um determinado clube mostrar o patrocínio e ninguém me mostrou até hoje. Corinthians. Mas eu concordo com ele. Mas quando houver essas cláusulas de confidencialidade, você tem que confiar no que o dirigente diz. Mas eu concordo com o Tairo Arruda. Aproveitou também para dar aquela alfinetadinha no rival Corinthians, né, que divulga aí um valor estrondoso, mas há quem diga que o Corinthians nunca viu a cor desse valor, há quem diga que o Corinthians está enfrentando problemas para pagar o Memphis Depay. E, de qualquer forma, a Leila, é claro, se defendendo, dizendo que ela nunca mentiu.
E é provável que não mesmo, né? Pelo menos em relação ao contrato, aos valores de contrato com o Palmeiras. Enfim, Leila Pereira falando de Palmeiras e o Dudu falando de Leila Pereira. Afinal de contas, deixa eu só ajeitar aqui, né? Afinal de contas, a relação Palmeiras, Dudu e Leila ficou muito conturbada, né? Desde o meio do ano passado, quando ele anunciou ali, ameaçou na verdade uma saída, não saiu, permaneceu, quase não foi utilizado e agora está no Cruzeiro, né? E aí troca de posts, o Dudu até sendo um pouquinho deselegante, né? Xingando a Leila Pereira, o que não é muito saudável para o futebol, enfim, né? E ela dizendo que o Dudu saiu pela porta de trás dos fundos do clube paulista. O Palmeiras acho que não tratou muito bem o seu ídolo, porque o Dudu chegou numa fase muito ruim do Palmeiras e ganhou tudo que ganhou. E o Dudu também não foi muito cortês ali no tratamento com a mandatária alviverde. Acho que ninguém precisa disso, né? O Dudu tá cheio do dinheiro, tá jogando no Cruzeiro, a Leila tá aí presidente do Palmeiras de novo. Cada um segue seu caminho, bola para frente, mas as rusgas permanecem. Enfim, estava sendo até documentário sobre o Dudu. Parece que vai ter que esperar um pouquinho, pelo menos enquanto a Leila Pereira for presidente, não tem documentário. Eu fico por aqui, gente, um abraço grande para vocês e até a próxima edição do Dois Toques.